pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Sabrina Sbardelotto. A Sabrina que foi nossa correspondente lá no Salone deste ano, trouxe novidades, mandava vídeos, tudo que ela ia visitando lá e percebendo de bacana ia mostrando para nós através dos nossos stories no Instagram. E eu combinei com ela da gente fazer uma conversa, né? Para ela me contar com um pouco mais de profundidade, como é o mote aqui do canal, para que a gente consiga saber mais detalhes do que aconteceu lá por Milão e que a gente possa entender como tendências aqui para nós, tá? Isso mesmo. Sabrina, como é que foi então esse ano a visitação? Bom, primeiro eu quero agradecer a Ellen, né, a oportunidade, porque foi bem legal. Nós que te agradecemos, foi ótimo ter um olhar bacana com o teu lá em Milão. Até porque foi a primeira vez que eu fui a Milão fazendo transmissões aqui para o Brasil e trazendo um pouquinho do que eu vi lá, as tendências, os conceitos, as experiências que a gente acaba tendo lá em Milão, e foi muito gratificante. Então eu vim trazer um pouquinho, a gente conversar um pouquinho hoje para poder falar sobre isso, dizer o que realmente a gente consegue tirar de proveito de todas as coisas que a gente vê lá, porque é muita informação, né? Tu sabes, tu já esteve lá. E a gente acaba visualizando muitas coisas, conhecendo muitas coisas, então a gente tem que dar uma pincelada e tirar o que a gente pode ter de melhor proveito. E o que é legal, assim, como tu falaste, Sabrina, é contar essa conversa que eu quis ter aqui contigo, é mais pra gente contar a tua experiência mesmo, porque Milão, enfim, é uma feira, né, é um salão de imobiliário, enfim, tem o Foro Salone, acontece muita coisa na cidade, mas tudo é uma grande experiência. Qualquer coisa que tu vai visitar se torna uma grande experiência. Exatamente. Né? E eu acho que traduzir isso, contar com as tuas palavras, que primeiro tu passou um olhar rápido através das filmagens, né, que a gente conseguiu postar. Mas eu acho que também trazer assim agora o que realmente é importante a gente contar e que tu visualizaste como importante para nós arquitetos e para quem consome todos esses produtos, né? Até porque assim, é muita informação realmente, a gente passa basicamente 24 horas sendo alimentada de vários objetos de design, várias instalações de arquitetura, prédios diferenciados, os próprios estandes do Salone que nos chama a atenção em razão do material que é colocado no piso, nas paredes, no forro, enfim. Tudo é pensado dentro de um grande conceito. Exatamente. Né? E a gente recebe muita informação e, claro, lá naquele momento, naquela semana, a gente tenta passar um pouco do que a gente viu, mas eu acho que agora, mais calmamente, a gente consegue falar e tirar proveito das coisas maiores, vamos dizer assim, do conceito, do que foi pensado. Então, acho que isso é bem válido para nós e para o pessoal da nossa área. Sim. Eu até comentei com a Sabrina, a gente chega também, tem muita coisa no escritório, muita coisa pra gente fazer. Sim. E pra resolver por ter ficado um tempinho fora. Eu disse, Sabrina, vamos acalmar, dar uma pensada, avalia o que é interessante falar, Sim. o que é interessante contar, no sentido até que tem a ver com o que a gente faz no próprio Casa de Raiz. Exatamente. Né? Sabrina, eu queria te perguntar assim, por que visitar o Salone? Primeiro, para que as pessoas entendam assim, por que vale a pena, por que se visita, né? Salone. Então, acho que o meu primeiro pensamento, acho que o Salone é um local onde a gente vai se alimentar, se munir de informações, como a gente faz pesquisas, enfim, o que são as nossas inspirações. A gente procura livro, procura determinadas coisas, e eu costumo dizer assim, que as viagens trazem pra gente, às vezes, maiores benefícios do que os próprios livros e as coisas que a gente procura. A experiência, né, Sabrina? As próprias experiências. E por que o Salone? O Salone é uma semana em que, na realidade, está concentrado numa cidade todas as tendências mundiais. Então, o que acontece? Designers de todo mundo, arquitetos de todo mundo, se encontra aquelas estrelas que a gente acha que nunca vai ver na vida. Nunca vai ver, exatamente. A gente encontra em Milão. Assim, é maravilhoso. E além disso, as próprias marcas muito fortes que a gente conhece, que acaba estando no Brasil ou vindo para o Brasil, mas de qualquer maneira elas se instalam em Milão
e durante aqueles 7 dias a gente tem até uma overdose de informação, uma overdose de alimentação para as inspirações da gente. Então, assim, o ano passado eu fui, o Salone aliado a Eurocutina, que era o ano passado, e esse ano nós tínhamos a Eurolute. Então, assim, objetos de design, objetos de iluminação, que fazem com que a gente traga para cá, a gente volta com o escritório cheio de ideias inovadoras. Claro que a gente às vezes é meio tolhido, até pelos materiais que a gente tem aqui, e muitas vezes pelos próprios clientes, mas de qualquer maneira aquilo alimenta a gente de uma forma que faz com que o teu olhar a respeito das coisas aumenta todo o espectro. Exatamente. E a gente começa até assim a determinar conceitos diferentes para o que a gente está produzindo. Eu acho que é isso que traz o Salone de melhor para a gente. Deixa eu ver se tu teve a mesma percepção. Eu fui 2015 e 2016, então peguei um Eurolute e uma Eurocutina, né? E tu fizeste ao contrário, Eurocutina e Eurolute. Mas independente disso, o que tu achou de fazer 2 anos seguidos? Isso é importante a gente contar também para as pessoas, né? Eu acho que é interessante, justamente por essa transição. O ano passado, a Eurocutina, as lojas são mais voltadas para mobiliários de cozinha, equipamentos. Até a feira, né? Até a feira tá mais focada. Muito mais focada nisso. E esse ano, a questão da iluminação, que pra gente eu acho assim vital. Acho que um projeto não existe sem iluminação. E se a iluminação é mal feita, às vezes acaba matando o teu projeto e muitas vezes acaba salientando coisas que na realidade nem tinham grandes expectativas. Então acho que é importante, foi importante, são 2 olhares bem diferenciados, mas o salão em si, o que ocorre no salão, a temática, a distribuição, enfim, ela vem a ser a mesma. Sim. Então assim, para as pessoas... O que me chamou a atenção, até é importante acho que colocar isso para quem assiste, que se tu faz 2 anos seguidos, tu pode ir com menos tempo, porque tu já sabe alguns pavilhões que estão mais ou menos parecidos e aí tu foca naquilo que tu não viu. Por exemplo, na Eurolute eu consegui focar mais na iluminação, porque depois o outro ano eu conseguiria ver a questão de mobiliário mais acentuadamente, daí tu já tem menos coisa para ver no ano seguinte. Mas se tu tem mais, se tu pretende ficar a semana toda visitando, daí eu acho que dá até para dar um espaço entre, né, e ficar uns 2 anos ali de lacuna e ir de novo. Então depende muito, acho que do tempo que tu vai te organizar também para ir a Milão para aproveitar bastante, né? Porque o tempo é curto, eu acho que é legal. Isso, até porque o Salone, para quem não conhece, são 24 pavilhões enormes. Então, na realidade, a gente nem consegue, no período da feira, visualizar todos. Eu acho que é importante as pessoas saberem também, para já, quando quiserem irem preparadas para isso, focadas no que interessa. Então, uma estudada antes, né? Porque em toda a programação. Pavilhões de arte muito clássica, até muitos pro Oriente Médio, coisas que na realidade nem nos interessam, nem chega pra gente aqui. Mas como é mundo lá, e o Oriente Médio tem um poder aquisitivo que pode comprar muita coisa, então também essas coisas que são longe da gente de certo modo, né? Também, mais voltado para esse mercado. Mais voltado para esse mercado, então ela ganha uma grande fatia da feira. E aí também a gente como profissional, a gente dá uma filtrada, porque daqui a pouco não é interessante a gente ver isso um tanto afinco. E aí também foca naqueles pavilhões que são interessantes. E de peças e de coisas que vêm para o Brasil. Isso também é importante, né? Sim. Até porque, por exemplo, ano passado, aliado ao Salone, nós tínhamos o Salão do Banho. Então, alguns pavilhões destinados a mobiliário de banheiro, a revestimentos, a parte toda de box, de tecnologias a respeito disso, de vidros e outras coisas. Esse ano tinha muita coisa de dormitório, um pavilhão, por exemplo, só de colchões. Então, assim, bom... Que sai o banho, daí entra uma outra coisa. Isso é sempre bem... E eu acho, assim, que o Fora Salone acaba, muitas vezes, sendo mais interessante que o próprio Salone. Muitas das marcas... Fora Salone é o que acontece ao redor do RH Feira, que então muita coisa acontece simultaneamente na cidade, então é que a gente chama de Fora Salone. Na realidade, assim, são 340 instalações
esse ano eram entre 340 e 400 instalações. O que eles chamam de instalação? É uma loja, é um prédio que foi alugado, muitas vezes esses palácios italianos alugados, para que dentro desse palácio se colocasse alguma coisa de uma determinada marca, ou um conceito a respeito de alguma coisa. Ou uma instalação numa praça, onde Exatamente. o público tem mais acesso, né? Porque durante essa semana, toda a cidade se manifesta de alguma forma com design e arte. E vive em função disso, é muito interessante. E até a gente tem possibilidade, por exemplo, de entrar em determinadas lojas, que possivelmente uma visita a Milão em outro dia normal, talvez a gente nem entrasse, mas aquela loja de portas abertas esperando os visitantes para mostrar seus produtos, até assim, lojas de grife, de alta grife, que muitas vezes não me interessa, não quero entrar, mas elas abertas para que a gente possa entrar. E o mais interessante é que muitas vezes elas estão abertas para te falar sobre o conceito delas. Exatamente. Que no dia a dia comercial, as marcas não têm muito tempo para falar isso. E essa semana parece que se para repensar e para pensar no que se está fazendo e o que se está pulverizando enquanto design, né, enquanto conceito dessas coisas. Isso é muito interessante também. Então, assim, vale começar dizendo que esse ano o tema da feira era Leonardo da Vinci. Então, um grande conhecido de todos nós, arquiteto, escultor, pintor, engenheiro muitas vezes, porque fazia muitas coisas diferentes. Multifunção. E esse ano ele tinha uma parcela bem peculiar, assim, e particular das coisas que ele fazia, que muita gente nem sabe, por exemplo, que ele fazia algumas engenhocas de engenharia, como, por exemplo, canais, como o canal de Suez. Ele pensou isso, ele desenhou isso há 500 anos atrás. Isso era muito importante porque eles fizeram um link do Leonardo da Vinci com a água. Ele sempre foi um grande explorador de coisas, de arquitetura, engenharia aquática, enfim, tem até desenhos dele. Isso são coisas que o mundo não sabe e que aproveita-se a feira para mostrar. E para mostrar também o que aquilo nos traz, o que aquilo pode nos dar de determinados conceitos que há 500 anos atrás se pensou, mas hoje em dia ainda não é aplicado. Então, pensando já até as cidades do futuro, Milão antigamente tinha muitos canais, hoje até só tem um que a gente conhece, que é em Naville, mas antigamente a cidade era repleta de canais, e os canais usados para navegação, e a água explorada de determinada forma, até se tirando energia da própria água. E como a gente pode usar isso para o futuro? Então, deixando... Mas isso já se pensava há 500 anos atrás. Então, isso é uma coisa que eu acho interessante, assim. A gente visitou uma instalação do Leonardo da Vinci, onde dentro da instalação era uma experiência sensorial, onde tinha som, imagem, era um breu, onde caíam gotinhas de água e a gente tinha que ficar meio que... Isso é legal comentar, né, Sabrina, que, por exemplo, principalmente na Universitat, que acontecem essas instalações, Irmãos Campana, enfim, vários artistas e designers do mundo todo são convidados a trabalhar um conceito dentro desse grande conceito da feira, que no caso era o Leonardo da Vinci. Essas instalações, tu vai visitando e isso é uma instalação de arte, isso vai te provocando. Exatamente. Primeiro, tu já estás num outro país, tu estás turistando, então os teus sentidos estão mais alerta, tu não está num lugar comum, né, do teu dia a dia. Então, e outra, tu também já está mais leve no sentido de te libertar para sentir algumas coisas que normalmente tu não faz no teu dia a dia. Exatamente. E aí essas instalações são convites para te parar naquele momento e pensar no que... Então, assim, é legal porque, de certo modo, essas pessoas têm um tempo de nos conter ali. Sim. E dizer assim, ó, pensa nisso. Exatamente. Né? E esse penso que eu quero que tu traga, sabe, Sabrina, assim, o que essas instalações provocavam, né? O que quais eram as mensagens que elas queriam dizer e te disseram? No que o mundo está conectado? Porque o que acontece? Isso acontece em Milão nessa semana e todo mundo está olhando para Milão. Então é o momento de tudo que a gente quer dizer no sentido de mundo
Esse é o momento. Esse é o momento. E o que eles quiseram dizer, Sabrina, nessas instalações? Então, o que eu acho que é importante? Experiências sensoriais, é bom dizer. Muitas Ou seja, uma arquitetura que emociona, que a gente comenta muito Exatamente. aqui. Né? Então, que no momento que a gente entra em determinado espaço, não é só o visual, não é só o que a gente está vendo, mas é o que a gente está sentindo, o que a gente está ouvindo. Muitas vezes a gente não está vendo. Essa instalação do Leonardo da Vinci era tudo escuro e as aguinhas iam caindo. Te faz ouvir. Faz ouvir, era uma música forte, determinadas coisas acontecendo, como se tu estivesse realmente dentro da água. E acho que isso aconteceram várias vezes. Na própria universidade, uma instalação da Whirlpool, que é uma marca de eletrodomésticos, enfim, e forno e outras coisas, mas aquilo ali te fazia entrar, te fazia pensar, te fazia ver vídeos de determinado momento, aquilo justamente para te pensar assim, muito, a sustentabilidade, coisas que tu pode fazer pelo lugar onde você é inserido, pelo teu mundo, pelo teu país. Sem falar que essa experiência, sendo sensorial ou emocional, ela faz com que tu perceba coisas que essa marca carrega nesse conceito, exatamente. Né? E que te marcam. Né? E através dessa experiência tu percebe o que a marca quer dizer. Então também é uma forma de comunicar a marca. Isso que é interessante. E aí a experiência faz tu parar para assim, a minha marca fala sobre isso. E até inserido num contexto de muita sustentabilidade. A universidade tinha várias instalações de material reciclado. Muito PET. Milão. Aqui a gente fala em material reciclado e muitas vezes sustentabilidade, em consumo consciente, e as pessoas acham que a gente quer reaproveitar algumas coisas que não seriam reaproveitáveis. Não, é Milão chamando atenção para isso. Em função de escassez, exatamente, né, dos recursos naturais do planeta. Exatamente. Muito da vegetação, a vegetação inserida. Muita questão assim de pallets feitos para assento, para determinadas coisas, materiais da natureza que a gente pode usar. A indústria reutilizando isso. Exatamente, grandes marcas fazendo isso. Olha só que interessante. E grandes marcas te fazendo, estou sentada em determinado material, mas por quê? Da onde é retirado? Como é feito? Então a gente tem um momento de idealizar aquela questão do conceito da marca, de como eles quiseram nos mostrar determinadas coisas. De entender aquele material, exatamente, né, Sabrina? Exatamente. O movimento que a gente sempre faz aqui, que ainda é pequeno, e aí de certo modo é pouco ouvido, eu ainda entendo que é assim, é justamente isso, tu está sentada no material que tem uma história por trás dele, tu entendeu o porquê que ele está aqui sendo reaproveitado e por que ele vai ser reaproveitado, o que a gente espera desse reaproveitamento, é isso que a gente tem que contar. Exatamente, né? Eu acho que é justamente a raiz que a gente precisa mostrar. Exatamente, e o que é tendência, porque esse material, ele está lá em Milão porque ele é tendência, então a gente tem que entender que se lá já estão reaproveitando, o curso normal das coisas é que há uma crescente e que vai chegar aqui também. Exatamente. Então, independente é tendência. Exatamente. Então, independente de cores, de texturas, que a gente, obviamente, eu vou falar e a gente vai chegar aqui pra gente. Sim. Mas, de qualquer maneira, acho que se faz... O recado é importante. O recado, exatamente. Qual é o tema, o que aquilo te traz de conceito, qual é o recado que aquilo pode passar para ti. Então, a partir daí se desenvolvem N coisas, muitos materiais, muitos designers, a gente vê peças que a gente conhece aqui. Milão é um lugar para se plantar sementes. Exatamente. Né? Eu acho que tudo isso que acontece, principalmente no Fórum Salone, eles semeiam muita coisa bacana, que pessoas do mundo inteiro vão para lá absorver e eles vêm para cá, como tu estás fazendo aqui agora, contando para muitas pessoas o que tu absorveu lá, e são sementes que a gente está pulverizando, Sabrina. Plantando, exatamente. Sabe? Que bom se a partir das pessoas olharem esse vídeo, elas começam a entender por que muita coisa está sendo reaproveitada no design.
Claro. Né? Por que é importante pensarmos antes de consumirmos coisas boas Conscientemente, e conscientemente e muitas vezes até coisas definitivas. Exatamente. Né? Hoje a gente está aqui num cenário que é uma marca que eu posso dizer que a gente compra quase que definitivo. São coisas boas e é nisso que vale a pena a gente investir. Né? Então, assim, de certo modo, o que a gente ouviu, o que tu está me dizendo que viu lá em Milão, é isso. Vamos fazer coisas conscientes. Com consciência. Inclusive um design com reaproveitamento, que é um exemplo maior de consciência. Até porque, assim, a próprio Domo de Milão esse ano tinham duas instalações. Tá. Que eram bem marcantes. Uma era uma cadeira, uma poltrona do Gaetano Pesce, que é de 1950. Sim, clássica, mas que para não parece clássica. Exatamente. Qual é a mensagem? A releitura de determinadas coisas, ela troca o tecido, ela tá com o tecido atual, mas de qualquer maneira ela é aquele mesmo design. Então, o que acontece? Ótimo que a gente tenha gente que pense, que desenhe e tal, mas por que também não utilizar o que já existe com uma nova leitura e aquilo se transforma em uma coisa nova? E o desenho, e outra coisa, Sabrina, o design dessa poltrona, ela é clássica, ela perdura durante 50 anos, o desenho dela é o que fica. Sim. O material pode até mudar, mas o desenho é o clássico. E por que não trazer desenhos clássicos? De certo modo, eles estão divulgando o design, porque isso é o que fica. Claro, é atemporal. Né? O material, às vezes, ele vem de uma origem de reuso, mas o design vai trazer o valor para essa peça. Exatamente. E eu acho que é isso que também eles querem mostrar. Esse é o luxo da peça. O luxo, exatamente. Né? É o que a gente pode trazer, o que a gente pode mostrar. Do lado do Domo, a gente tinha uma instalação em que mostrava um mobiliário urbano, que aqui é tão esquecido, né? A Europa traz sempre muitas coisas, muitas praças com mobiliário urbano. Aqui é muito deteriorado, sempre muito degradado. É muito difícil. Esses dias eu ouvi participei de um diálogo assim com alguns colegas e tinha um que trabalha muito com mobiliário urbano aqui em Porto Alegre e ele disse que ainda é muito difícil tu conseguir inserir um mobiliário urbano de design pensado, elaborado para, por exemplo, a prefeitura de utilizar numa praça. Sim. Ainda tem suas barreiras, né, de colocar algo mais elaborado. Sim. No sentido de pensar numa praça, por exemplo. E lá tinha um mobiliário urbano que apresentava o que? Eram oliveiras, que é uma planta comum na Itália. Sim. Na Itália, tão famosa pelo azeite de oliva, né? E das oliveiras. E muitas oliveiras inseridas no mobiliário urbano, parecendo ser um local totalmente distinto do próprio centro de Milão. E reverenciando sempre a natureza, a né? Natureza e a natureza local. Então, o material local. Eu não estou importando uma planta que vem da Indonésia ou alguma coisa assim. Eu estou usando o quê? A planta que tem aqui no meu quintal. Nativa. Exatamente. Né? E quantas coisas a gente poderia usar e poderia reverenciar, explorar essa questão do material natural que está aqui próximo da gente. Sementes, cascas e tudo mais. Exatamente, com outro olhar. Que o movimento já tem sido um pouco diferente e eu acho que caminha por aí. Eu também acho que caminha por aí. Sabrina, eu quero te perguntar uma outra coisa, por exemplo, essa questão, essas instalações que aconteceram no Fuori Salone, elas traziam toda essa questão de sustentabilidade, como tu disse, escassez de recursos naturais, mas elas tinham também uma observância bem profunda no indivíduo, né? No ser humano. Muito, no ser humano. E como é que a gente faz a entrada do ser humano, com a experiência que ele vai ter ao utilizar determinados produtos? Então, essa poltrona de design, qual é a sensação que eu tenho ao estar sentada nela? Isso é muito casa de raiz. Exatamente. A gente se preocupa muito em fazer com que as pessoas entendam que aquele traço que a gente pensa, Sabrina, ele vai transmitir uma sensação. Sim. Tanto é assim que tinha uma instalação muito curiosa que era da Hermé, uma marca que todo mundo conhece, que fabrica roupas, bolsas, lenços, enfim. E a Hermé fez uma instalação em que nós tínhamos, eram muros de pedra, de mais ou menos 1,20 m. Então as pessoas se enxergavam por cima desses muros, mas ao mesmo tempo, no momento que tu chegava na frente desse muro, tu não enxergava o que tinha por trás. Então tu tinha que percorrer um determinado labirinto e dentro a gente conseguia ter acesso aos produtos da marca.
Então, trazendo aquela questão da origem. Então, eu estou na pedra, no chão, como se reverenciando isso, me remeteu isso, a memória do teu caminho, daquela pedra rústica, e que em determinado momento tu vai encontrar uma caixa Hermès, um prato Hermès. Esse contraste também, né? Do produto que é super elaborado, com muita tecnologia, mas dentro da rusticidade do material da onde ele foi retirado. E essa rusticidade, como base dessa instalação, ela também acaba fazendo um contraponto e tornando a peça protagonista da experiência. Exatamente. Né? Porque eu estou numa base bruta, com algo tão elaborado ali. Até a iluminação fazia isso, a iluminação era focada nas peças. Então, acho que isso já faz a gente pensar. Então, quando eu falei, a gente visita o Salone para ver as peças, mas para ver as instalações, claro, para ver como foi pensado a demonstração daquele produto. E até assim, o que me traz aquilo quando eu for fazer os meus projetos, se eu for projetar determinados ambientes, o que eu quero mostrar realmente. E eu acho que as instalações, porque muitas vezes esses produtos que tem lá no Flores Salone, tu tens lá dentro também, às vezes, da feira, né? Sim. Mas eu acho como é interessante tu fazer essa experimentação toda antes. Para que tu já saia dali com uma visão diferente do produto na feira. Sim. Porque muitas vezes tu vai só na feira. E aí tu é mais comercial. Exatamente. Também, eles estão pra mostrar e vender. Tem algumas experimentações, mas com muito mais limite, até por uma questão de espaço. E aí tu vê muito o produto comercialmente, como tu disse. Agora, se tu já fez uma experiência com aquele produto antes de ir lá, tu já vai enxergar aquele produto completamente diferente. Até porque muitas vezes já me perguntaram isso. Ah, mas tu sentaste em determinada poltrona, quanto era? Eu disse, naquele momento que tu vai visitar, experimentação. Tu não quer saber exatamente. É sensação, é emoção, é outra coisa. Tu não quer saber quanto a poltrona vai custar, até porque ninguém se interessa, não tem preço. A gente vai para ter essa sensação, para conhecer a peça. Tu vai para marcar. Exatamente. Né? Na verdade, aquela experiência ali vai fazer com que a Sabrina não se esqueça daquela poltrona. Exatamente. Independente do valor que ela vai ter, como que vai ser a questão comercial depois. Isso é interessante. Porque isso que é muito importante, a gente poder passar isso para o próprio cliente, que muitas vezes a gente coloca no projeto determinadas peças que tem um valor agregado maior. Mas por que estar pagando mais por determinada peça? Por que eu vou pagar mais uma determinada poltrona em detrimento de outra que é mais barata? Bom, aí tem todo um pensamento a respeito, o que aquela sensação vai te dar, como aquele produto foi pensado, como ele foi elaborado, qual é a tecnologia que tem por trás daquilo. E quando a gente está no Salone, na semana de design, tu consegue entender isso. Exatamente, entendendo isso, tendo consciência Eu dessas costumo coisas. dizer, Sabrina, que quando tu entende o conceito daquela peça, quando tu entende a raiz, né, enfim, por que aquilo nasceu, né, onde é que aquele projeto quer chegar, qual é a sensação que aquele projeto daquela poltrona te transmite, por exemplo. Estou olhando para uma poltrona que agora estou dando esse exemplo. Tu começa a entender o valor agregado daquele produto, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, mas essa poltrona não é muito diferente do que eu já vi por aí. Sim. Mas tu já sentou, tu já experimentou. Porque muitas vezes a pessoa senta naquela poltrona e aí vem todo estartado uma série de coisas que justifica qualquer valor que ela vai ter. É outra conta. Precisa dessa experimentação e de entender um pouco sobre esse conceito e sobre o que levou esse produto a ser este produto. Sim. Linda, eu quero te fazer uma pergunta assim também que eu acho que é bem interessante em relação, eu queria que tu traçasse um paralelo entre o que tu vistes em Milão, essas experiências te passaram, essas marcas que tu trouxe de lá, e como isso, e o que a gente aproveita de tudo isso no Brasil, o que tu viu dessas marcas que vale a pena chamar atenção, né, se elas estiverem aqui, e também o que tu viu lá que tu acha que pode acontecer aqui, né, porque nem tudo vai acontecer, tem coisas que nem chegam no Brasil, chegam aqui. Então é importante dizer, porque assim, a gente conversa em determinados lugares e pergunta se vendem para a América Latina. E isso é muito importante. Dizem que não. É, muito importante. Que assim, os mercados são para outros lugares e a América Latina acaba nem recebendo esses produtos. Então o que eu acho importante dizer? Coisas que são recorrentes. A gente acaba vendo assim, tu vai falar de cor, a gente vê tudo que é cor. Mas o que é recorrente?
que a gente vê em várias marcas? Que provavelmente está linkado com esse conceito lá. Exatamente. Desde o início, tanto Exatamente. do Da Vinci como essa questão do ser humano, recursos Exatamente. naturais. E que se desenvolve ao longo do ano, provavelmente, também. Acho que as marcas têm uma pesquisa muito forte em relação a isso. Então, o que eu vi muito, tá? Esse ano era aliado à Eurolute. A Eurolute, o que eu percebi muito? Iluminação com tecnologia. Com tecnologia como? Então é uma iluminação automatizada, que muitas vezes tem focos pontuais, mas às vezes é uma coisa itinerante e que justamente te causa sensações. Isso é muito interessante. Paralelo a isso, marcando mais produtos pontualmente, vamos dizer assim. Muitos trilhos de iluminação. Esse trilho ele vem metálico com spot, muitas vezes de Porque tu marcas consegue diferentes, direcionar, consegue direcionável, movimentar. é mais então tem uma dinâmico. mobilidade aí, um dinamismo que é interessante numa casa de hoje. Paralelo a esse trilho, um trilho de LED. Então também, em determinados momentos ele aparece, em determinados momentos não, a gente pode montar como a gente achar que é mais interessante. Então eu quero focar esse sofá, eu vou ter uma iluminação específica para ele. Isso vem de encontro com espaços menores, ou então espaços que têm multifunções. E que tu precisa criar várias cenas num espaço só. Então a gente não está mais tão amarrado, a gente está mais móvel. Aliado a isso, iluminações com muito, vamos dizer assim, as coisas mais cotidianas, muito limpas, muito clean. Basicamente metálicas, aros, muitos, aqueles aros, círculos, ele partido, ele não com um LED interno. Que de certo modo é um sinônimo de leveza. De leveza, muito né? slim, de fluxo, muito, exatamente. de permeabilidade, né? Exatamente. Claro que na Eurolute a gente vê assim luminárias maravilhosas de cristal e assim peças gigantes. Que até a gente pergunta, mas onde é que dá para instalar um lustre que é maior que eu, por exemplo? Então, aí é questão que eu acho que vai para hotelaria, exatamente, né? mais pontual. Mas assim, no geral, a coisa muito slim, muito dinâmica, muito automatizada. Então, spots, trilhos, circunferências, pendentes. E os pendentes bem leves, circulares, muitas bolas e as suas milhões de variações. E tudo isso usado muito pontual. Muito pontual. Além disso, muitos conjuntos de pendente com várias peças no mesmo pendente. Então a gente vê lustres enormes que tu pode também montar. Então quantos pendentes eu vou querer naquele determinado lustre? É um de cada tamanho, um de cada... Que daí já dá para se fazer um projeto na própria iluminação. Exatamente. Tu já tem como compor, e criar. as marcas vêm com isso. Como o arquiteto vai projetar? Entra dentro também de um ponto muito importante que é a personalização do projeto. Isso é muito interessante. Então, assim, não são luminárias que simplesmente nós vamos na loja de luminária comprar determinada luminária e é sempre aquela. Aquela luminária, ela pode ser no teu projeto de uma maneira, no meu projeto de outra, ela vai ser personalizada conforme o cliente, conforme o projeto. Precisa do projeto. Precisa do projeto. Precisa do arquiteto pensante por trás. Que vai linkar aquela iluminação, que tem várias possibilidades, com o conceito de cada casa, de cada cliente, com cada morador. Isso é muito interessante. Eu acho que isso é... E isso também no próprio mobiliário, mesmo peças de design. O que tu pode personalizar determinada poltrona, determinado sofá? Então, isso paralelo à Eurolute, com essas características, a gente tinha o salão na parte de design muito forte, com marcas que eu posso citar aqui que são muito conhecidas, como Cartel, Moroso, a própria Natuzzi, Baby Itália, várias marcas que sim a gente ouve aqui. A gente tem acesso a determinadas coisas aqui no Brasil. Então o que daquilo chega pra gente? Em termos de cores, por exemplo, a gente vê um fundo muito neutro com determinadas cores mais Isso salientes. que eu ia te perguntar, se existe uma intensidade de cores, ou a gente ainda continua com aquela coisa mais leve? Não, mais leve, uns tons mais terrosos. Até o ano passado era muito cinza. Sim. Tem a ver com esse aspecto da natureza. A própria Natuzzi Itália
tinha um stand onde ela falava dos 4 elementos, muito forte, então terra, fogo, ar, água, e dali a gente consegue buscar determinadas coisas. Então, tendo sempre uma base muito neutra e, assim, no meu olhar, o que eu salientaria? Muito recorrente a questão do verde água, que fazendo até um link com essa questão do Leonardo da Vinci, da água, várias marcas trazendo bem forte essa cor. Então ela se dissolve, vai mais pro azul, ela vai mais pro neutro, eu acho que acinzentado, mas de qualquer maneira assim, bem forte. Sim. E a gente vendo isso em várias vezes. Até, por exemplo, Paola Lente, que é outra marca bem muito forte, verde. muito verde. Eu acho que permeiam essas questões da natureza, exatamente, os tons, sempre, né? Sempre, eu acho que essa questão dessa preocupação com o planeta, esses temas que tem a ver com o planeta, com o ser humano, com recursos naturais, eu acho que ainda, né, vai até como alerta, né? Se prolonga ainda por um tempo, justamente para se fazer pensar. Para se fazer pensar. E outra cor bem marcante, laranja. E o laranja vem do quê? Do tom terroso, mais leve, seria um terroso até mais leve. pontual, Sim. assim, que a gente acaba nos chamando mais atenção. Então, várias marcas também, com algumas coisas até Armani, verde água e laranja. E a base neutra, cor fêmea. Porque também tem um detalhe, né, Sabrina? A gente precisa de uma certa intensidade dentro dessa base toda neutra que já se vem há um tempo. Exatamente. Então, o que acontece? O neutro também tem que ter aquele cuidado, porque ele começa a cansar. Sim. E entrar, às vezes, numa assim, monotonia depressiva até, né? Exatamente. Então, até os fornecedores e os clientes dizem, mas é tudo cinza, branco e preto, cinza, branco e preto. Então, acho que agora isso está se dissolvendo um pouco mais. Entram mais tons terrosos, entra essa questão da cor da água e óbvio que a gente vai ver vermelho, vai ver azul marinho, vai ver um monte de outras coisas. Os tons sempre vão existir, todos esses até são pontos focais de coleção, acredito eu, porque tem clientes que gostam disso e tem pessoas que vão continuar comprando isso. Mas sempre levando pro contexto do recorrente, do que aparece em vários estandes, em várias marcas, eu diria isso. Outra questão importante, os móveis vieram com cantos arredondados. Então, mesas de centro, aparadores, eles não têm mais o canto vivo, 45 graus. Ele tem o canto bem arredondado, molhado, como já é uma vertente de leveza. Até da própria sinuosidade, de tu poder andar. Fluidez. Exatamente. A vida precisa fluir nos ambientes. Isso é fato. Então, assim, vários aparadores lindos, mas todos de canto arredondado, o meu entendimento, isso ou vem a peça pronta para cá, a gente não tem maquinário para fazer determinadas coisas aqui, que eles têm muito lá. Tem outros recursos, né, Sabrina? Exatamente. Mas o nosso padrão de fábrica aqui, ele vai buscando aos poucos isso. Ele então, vai trazendo isso aos poucos. Isso. Então, talvez 2 anos por aí. Deve ter muita coisa assim aqui. Então a gente vai notar mesa de centro com canto arredondado, a gente vê até aqui na loja. Várias porque aqui nós já estamos dentro de um cenário que traz muitras referências, da tendência europeia. Gente, eu esqueci de dizer para vocês, mas nós estamos filmando aqui na Natuzzi Itália, né? A primeira Natuzzi fora da Itália, que se instalou aqui no Rio Grande do Sul. É uma loja exclusiva onde a gente encontra só produtos Natuzzi. Então, eu já escolhi esse cenário para que a gente pudesse ter o cenário perfeito para se falar de Milão, de todas as tendências. Então, depois, no final do vídeo, a gente vai fazer algumas imagens aqui da loja, até para vocês verem como está interessante. E aí a gente vai conseguir perceber o design italiano aqui materializado, né? Nós escolhemos um espaço onde tem a raiz na Itália. Exatamente. A gente pensa em tudo aqui. Tá ótimo. E além disso, assim, muitas texturas diferentes. O couro vindo muito forte. Aparecendo em portas de armário, frentes de gaveta, tampos de mesa. Então, várias escrivaninhas, cômodas com o couro participando do móvel. E o couro é vivo, né? É vivo. O couro é algo remete ao natural. E ele é natural, né? Ele é vivo nos ambientes. Isso que eu acho interessante, assim. Às vezes as pessoas comentam, como tu gosta do couro, do linho, enfim. Mas, gente, isso são fibras naturais. São fibras que a gente não tem como não se conectar com o espaço. Até tu falaste agora as fibras naturais, muito vi lá também. Muita corda, muitos objetos feitos de fibra, muita lã.
mantas de lã, esse tipo, remetendo também. Isso na Maison Objet, em Paris, eles citaram como o design virtuoso. Exatamente. Esse design que vem do que a natureza nos dá. Exatamente. De presente, de graça. Até vou dizer que o Brasil estava muito bem representado em Milão. Que bom. Porque nós temos a Bi Brasil, que são as marcas brasileiras. Isso é importante falar, que são as nossas marcas fazendo bonito em Milão. Uma instalação maravilhosa, repleta de designers brasileiros, designers até gaúchos aqui. E a gente levando produtos daqui para lá para mostrar o que a gente faz de melhor aqui pro mundo. E muito bem visitada. A gente foi na inauguração, estava bem cheio e muitas pessoas visitando e visualizando designers que a gente conhece, Ronald Sazon, Aristeu Pires. Muito além do que a gente imagina, esses designers são visitados, sim, essa parte da feira é muito interessante e o mundo procura muito porque somos criativos, né? O Brasil lá fora, ele é muito respeitado por essa criatividade, por essa liberdade que nós temos de criar. Uma questão bastante importante, eu acho, falar é a gente ter o acesso a recursos naturais aqui, muito diversos, madeiras muito diferentes, eles ficam encantados. Então, qual é a madeira do pé do móvel, que é uma madeira de cor diferente, que não tem na Europa. E então, o design explora isso. Exatamente. Né? Ainda bem. Então, a sazonalidade de ter aqui, a gente poder explorar isso e levar para fora para que as pessoas conheçam isso. Então, acho bem importante falar, porque foi uma instalação bem marcante, que é até muito cheia, muito grande, com muitas coisas de designer brasileiro que não perdem nada para os designers de fora do Brasil. Então, é isso que o olho não pode deixar de captar a partir de agora aqui no Brasil. Com certeza. Essas coisas todas que foram vistas lá, que tu nos trouxe. E que eu acho muito interessante para que a gente comece a lapidar o nosso olhar também, quando vai procurar alguma coisa, quando está visualizando tudo isso no nosso dia a dia. Com certeza. Né? O que já esteve lá e o que está chegando aqui. Então a gente já começa a ampliar um pouco, como eu te falei, o espectro. Na nossa busca também. Né? Até porque vi bastante, em termos de texturas e tecidos, bastante veludo. Isso é importante falar. Que traz o toque gostoso. Que traz o toque, aquela não questão do conforto. Muito veludo de todas as cores, em vários objetos de design. O couro, como eu já falei. Além disso, as fibras naturais. E eu diria assim que o dourado ainda está em alta, vamos dizer assim. Todos os móveis com bastante coisa. A gente tinha muito cinza até um tempinho atrás, muitos cromados. Eu acho que os dourados ainda estão. O ano passado já tinham dourados. E como é interessante esse dourado junto a esses materiais naturais. Isso também acaba dando um certo contraste, luxo, exatamente. Um toque de luxo naquele luxo que a gente ainda tem em mente, né? Claro, como a gente pode sofisticar determinado objeto. Então é um material natural e tal, mas ele está vindo com um dourado, é a própria luminária que é muito fina, muito slim, mas é dourada, então aquilo vai dar um requinte, vai acabar vai te trazer um pouco de luxo, um pouco de sofisticação. Com algum toque sutil, né? Sempre com aquela sutileza que o dourado pede. Exatamente. Né? Eu acho Nada que demais, eu acho que bem dentro da medida. Mas que bacana. Sabrina, eu queria te agradecer. Imagina, então, a vinda aqui de nos contar desses detalhes que se precisa um pouco mais de tempo para contar. Sim. E queria te agradecer por todos aqueles vídeos maravilhosos que tu conseguiu. Naqueles stories a gente conseguia passar para as pessoas a sensação de estar lá. Sim. Eu me sentia visitando, né? Até porque a pessoa gosta de ter aquele momento, eu não estou lá, mas estou porque eu estou visualizando as coisas que estão acontecendo. Sim, tem um deditismo. Exatamente. Né? Mas que a gente também precisava depois ter esse tempinho para contar em detalhes que são a parte do conceito, a parte da raiz. Aquilo que nos interessa. Exatamente. Né? E aquilo que vai reverberar. Porque de tudo que a gente vê, sempre tem um resumo. Claro. A gente tem que dar um zoom em algo que é aquilo que a gente vai extrair de interessante e vai poder depois trabalhar dentro do nosso dia a dia de profissional e de arquitetura. E quem não é dessa área, que é o cliente, que acaba assistindo também, ele já consegue saber mais o que está acontecendo no mundo, até para ele poder atuar
junto com o seu profissional, porque a gente fala muito disso aqui, né? Sim. Como na própria Sim, feira, sim. o indivíduo está no centro dessas questões, né? Exatamente. Da sua A casa, casa do cliente, do produto, então ele é o que interage. ele quer para a sua casa. Exatamente. E de alguma maneira sabendo exatamente o que ele pode receber do seu próprio arquiteto. Ele está profissional. dentro de tudo isso que está Exatamente. acontecendo, né? Ele não é mais um consumidor, Não, ele faz vai parte do visualizar processo. isso, exatamente. Né? E isso é inevitável. Então, se ele faz parte do processo, e a gente fala tanto disso no Casa de Raiz, Sim. ele precisa saber Não, e disso. nós somos o intermediário para que isso aconteça. Com certeza. Nós utilizamos as nossas ferramentas para materializar tudo isso que a gente vê e tudo isso que ele quer fazer essa conexão dessas coisas todas e transformar isso em projeto. Em casa, um lugar bom para viver. Para se morar, exatamente. Sabrina, muito obrigada. Adorei te ter sido agradeço, nossa correspondente imagina. lá em Milão. Tu quer deixar o teu site? Acho que é legal as pessoas também visitarem e saber do teu trabalho. É legal assim que tem alguns Ou teu vídeos, Instagram. uns vídeos que eu mantenho no Instagram, Olha, que que é bacana. @Sabrina_Bardelotto, que é bem fácil. Até para quem quer acompanhar um pouquinho, visualizar algumas coisas Sim. a mais, tem no Sim, Instagram, eu sim. mantive lá, Sim. até porque as pessoas gostam Claro, de claro. visualizar. E até assim, vou lançar um site, até já aqui de primeira mão. Que dentro. bom. 2s.arc.br. Tá. Que vai ter Na coisas do verdade, teu escritório. coisas para projetos Tá. nossos, as viagens eu acho importante colocar, Muito porque interessante. Faz parte do meio, nosso portfólio. exatamente, É interessante que as de pessoas notícias. saibam que a gente tem de riqueza nossa também, né? Claro. Que nos faz diferente. Porque essas trajetórias, essas experiências que a gente tem, Sabrina, que a gente investe, vai, participa, né? E traz esse alimento que a gente traz para nossa profissão, é interessante porque o cliente acaba consumindo isso quando nos contrata. Claro. Nós oferecemos isso depois no traço do projeto dele. Isso é muito interessante que a gente mostra. Então, assim, mais uns meses e o site vai estar no ar. Que legal, e a gente vai conferir sempre. Isso aí. Sabrina, muito obrigada por ter Obrigada. sido a nossa correspondente. Adoramos estar Obrigada. contigo em Milão. Obrigada. Gente, muito obrigada por estar aqui conosco. Dar um tempinho do dia de vocês para descobrir o que a Sabrina viu lá em Milão e o que é interessante para que a gente saiba e que a gente possa compor também, utilizar na composição da casa da gente, tá? Agora eu vou deixar vocês com umas imagens lindas aqui da Natuzzi, Itália. Obrigada. Obrigada.